Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quem está fazendo isso aqui, essa palavra, é Moisés. Então, dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Oremos, irmãos. Senhor, graças te damos pela tua palavra que alimenta a tua igreja, alimenta as nossas vidas. Graças te damos porque o Senhor tem um povo, teu povo. Graças te damos porque o Senhor alimenta teu povo. Graças te damos porque o Senhor dá direção ao teu povo. Graças te damos porque o Senhor ampara, o Senhor fortalece, o Senhor trabalha no meio do teu povo e através do teu povo. Graças te damos, Senhor, pelo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, desde que nos rendamos ao Senhor. Como o Senhor nos sustenta, como o Senhor nos dirige e como o Senhor faz com que cada um, Pai, independente de quem somos, e ir muito além do que somos de verdade, porque é o Senhor que capacita, é o Senhor que nos move, é o Senhor que nos conduz. Abençoa-nos com esta palavra. Fala aos nossos corações. Fala, Senhor, no nome de Jesus, aquilo que vem do teu coração. Em nome de Jesus que te pedimos. Amém. Irmãos, eu vou convocar os irmãos para, a todos que estão, não só os irmãos, mas todos que estão participando dessa transmissão ou que haverão em outro momento, a conhecermos Moisés. Mas qual Moisés? Você conhece Moisés? Eu não estou falando do Moisés dos cinemas. Eu não estou falando do Moisés das novelas, das séries, dos livros. Não estou falando do Moisés dos vídeos do YouTube. Precisamos conhecer quem foi esse homem e sua história de vida. Saber como ele se tornou líder de tamanha importância para a nação de Israel. Identificar como Deus transformou esse homem, mudando inteiramente sua vida e sua mente. Como esse homem mudou de tal forma, entregou-se ao Senhor e colocou-se em suas mãos para ser usado de uma forma extraordinária. Vamos conhecer o homem Moisés, não o mito Moisés. Imagino que se a vida de Moisés fosse uma série da Netflix, seria pelo menos 4 temporadas. A primeira temporada começaria pela vida de José no Egito, passando pela chegada de Jacó com sua família, atravessando os 400 anos, até os dias que Moisés nasceria, mostrando assim o contexto quando ocorre o seu nascimento. A segunda temporada cobriria o nascimento de Moisés, sua criação, sua vida no palácio, sua vida como príncipe até os 40 anos de idade, quando mata um egípcio ao defender um escravo hebreu. A terceira temporada seria desde a fuga do Egito até a chegada nas terras de Midian, e ali viveria por mais 40 anos. Casaria e viveria como pastor de ovelhas. Aos 80 anos, Deus se aproxima dele e o chama para libertar o seu povo no Egito. A quarta temporada, a última, começaria na sua chamada e na sua resistência, listando suas limitações e fraquezas, mas que se rende convencido pelo Senhor. Aqui começou a sua jornada de mais 40 anos, onde Moisés conhece o Senhor, conhece sua intimidade, conhece seus caminhos e dá a sua vida como instrumento nas mãos de Deus. Se formos analisar sua personalidade como líder, vamos ficar um pouco frustrados. Não tinha carisma.
Foi rejeitado logo de início pelo povo. Fugiu ao primeiro obstáculo. Abandonou seu sonho de ser o libertador. Conformou-se em ser pastor de ovelhas do seu sogro, não dele. E afirmou ele mesmo que não era eloquente. Resumindo, Moisés não era um super-homem. Não era o homem de ferro, um ser do outro mundo. Moisés foi um homem como qualquer outro. Um homem com suas limitações, com suas fragilidades, com suas dúvidas. Um homem, um ser humano, como um de nós, como você, como eu. Renovo o convite. Vamos conhecer Moisés? O homem Moisés. Eu dividi aqui a vida de Moisés em 3 etapas, como geralmente se faz. Vamos ver cada etapa dessa. O Moisés do Egito. O Moisés. Quem foi o Moisés do Egito? Foi aquele Moisés que foi adotado pela filha de Faraó, a princesa. Recebeu os cuidados de sua verdadeira mãe, no início de sua vida, Joquebede, mas cresceu e viveu no palácio real, fazendo parte da realeza, vivendo junto com a classe aristocrata que governava aquela grande nação. Nesses primeiros 40 anos de sua vida, ele recebeu a melhor instrução humana possível para aquela época. O Egito era a nação mais poderosa naquele momento. Ele viveu como príncipe no palácio do faraó. Foi instruído nas diversas artes e ciências conhecidas da época. Como príncipe, recebeu treinamento militar e desenvolveu habilidades diversas. Fazia parte da realeza do Egito esses treinamentos, essa capacitação. Sendo da realeza do Egito, aprendeu a enxergar, a ver o mundo daquela época do ponto de vista dessa nação. Essa visão formou nele, naturalmente, um sentimento que tinha todos os recursos para controlar e definir qualquer situação. Fazia parte. Sua segurança era firmada na sua força, no seu conhecimento, nas suas habilidades, na sua condição de príncipe. Afinal, altamente capacitado pelo treinamento que recebeu, jovem, forte, poderoso. Ele aprendeu que era tudo. Nessa visão de si mesmo, julgou-se capaz de resolver sozinho o problema da escravidão em que vivia seu povo, os filhos de Israel. Nesse pensamento, no impulso humano, partiu para resolver do seu jeito, confiando nos seus recursos, confiando em si mesmo. E na sua primeira ação, percebeu que ele não era aquilo tudo que imaginava ser. Moisés viu que os problemas eram maiores que a sua capacidade. Para piorar, os problemas que antes ele via à distância também caíram sobre ele. Para sobreviver, ele foge do Egito e da realidade que ele imaginava conhecer e ter o controle. Deus queria usá-lo como libertador do seu povo, mas não do jeito egípcio de Moisés. Enquanto Moisés agiu do seu modo, a única coisa que ele conseguiu foi derrotar um egípcio. Mas quando ouviu e obedeceu à voz de Deus, ele venceu todo o Egito. Aprendemos aqui que os resultados alcançados através da nossa vontade sempre serão inferiores e muito distantes dos resultados alcançados quando estamos sob a condução de Deus. Eu queria aqui extrair uma lição nessa fase da vida de Moisés. A obra de Deus só deve ser feita com Deus. A obra de Deus só deve ser feita com Deus. Irmãos, Deus quer usar todos nós para sermos bênçãos nas vidas de outras pessoas, de sermos instrumentos em suas mãos, para que a manifestação da multiforme graça de Deus
ocorra. Somos mordomos, responsáveis pelo uso correto dos dons, dos talentos, das habilidades, das vocações dadas por Deus para uso na sua obra. Na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, um texto que nós estudamos muito no ano passado, no segundo semestre, quando estudamos sobre mordomia cristã. O apóstolo fala: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Mas a realidade atual que vemos no mundo, no meio da igreja cristã, no meio da igreja em geral, nos mostra que muita coisa tem sido feita em nome de Deus, mas sem Deus. Pastores, líderes, obreiros, pessoas diversas que se identificam como cristãos, se envolvem naquilo que chamamos obra de Deus, fazem muitas coisas, mas Deus não faz parte do seu trabalho. São pessoas que julgam que sabem tudo, que podem tudo, que não precisam aprender nada, que não precisam ser submissas a ninguém. Muitas delas detentoras realmente de muito conhecimento e experiência no que fazem, mas que não buscam a real vontade de Deus em suas vidas. Pessoas que se deram o certificado de autorizadas por Deus para fazerem o que querem e que não se colocam sob o julgamento divino para saber da sua aprovação sobre o que fazem. Deus faz, irmãos. Primeiro Ele faz a obra em nossas vidas. Primeiro Ele faz a obra em nossas vidas. O que fazemos na obra de Deus deve ser, sim, o reflexo do que recebemos dEle, do que fomos transformados por Ele, do que Ele mudou em nossas vidas, por termos nos rendido a Ele. A obra de Deus através das nossas vidas é o reflexo do que Ele fez em nossas vidas. A obra é do Senhor, a direção de como fazê-la vem dEle, os critérios a serem usados saem dEle, o propósito maior a ser alcançado vem do coração dEle, os obreiros para fazê-la são escolhidos por Ele, capacitados por eles e submissos a Ele. Na igreja que é vista por Ele, não há espaço para corações cheios de si mesmos. Na igreja espiritual, que só Ele pode ver, não há espaço para os que enxergam com seus próprios olhos, que buscam seus próprios interesses e que buscam a sua própria exaltação. Quando nos envolvemos na obra do Senhor e queremos fazê-la do nosso jeito, não permitindo que Deus faça a obra primeiro em nossas vidas, nos comportamos igual a Moisés nesse momento, que mesmo com boas intenções, não produziu frutos que permanecessem. Muito pelo contrário, provocou até morte. Nós vamos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Jesus falou a seguinte mensagem aos seus discípulos. Vejam a direção de Jesus. Estai em mim, e eu em vós. Como o galho de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós os seus galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus falando isso. Sem mim nada podeis fazer. A obra do Senhor através das nossas vidas só será realmente frutífera se estivermos ligados a Jesus, a videira verdadeira. A vida vem da árvore, não dos galhos.
Os galhos recebem a vida da videira e repassam a vida que receberam. Sem a videira, os galhos não produzem nada. Qualquer um de nós, quando fazemos o que chamamos de obra do Senhor, sem submissão a Ele, fazer com os nossos próprios esforços e pensamentos, a obra passa a ser nossa e não mais dele. Os frutos fracos ou inexistentes, a falta de comunhão verdadeira entre os irmãos, pessoas que se impõem pela força ou manipulação, a busca de alguns em se destacar pelas habilidades e talentos, e não pela unção ou testemunho de vida, o desfile visível das vaidades humanas, são sinais de que o Senhor não está conosco, irmãos. Não está conosco na nossa obra, que dizemos ser dele. Isso é reino dos homens, não reino de Deus. Quando o homem é o centro, Deus não está nesse negócio. Deus não divide sua glória com ninguém. Só Ele é Deus. Ele tem o seu propósito, Ele tem o seu modo de agir, Ele tem o seu tempo próprio, Ele tem os seus escolhidos. É Ele quem molda o caráter e a capacidade dos seus escolhidos. Ele é o Senhor da obra e é o Senhor dos obreiros. Quem não entende isso, deve se arrepender e voltar ao início de tudo, se encontrar com o Senhor, aprender e acertar sua vida com Ele. Vamos para a segunda etapa da vida de Moisés. O Moisés que viveu no deserto de Midian. Para escapar da punição por ter matado um egípcio, Moisés foge, indo pelo deserto, e chega à região de Midian. Ali habitavam os descendentes de Midian, filho de Abraão com Quetura, com quem ele casou após a morte de Sara. Portanto, eram descendentes de Abraão, conhecedores de Abraão, e que conheciam também o Deus de Abraão. Moisés não foi à toa para ali, Deus o conduziu para ali, sem Moisés nem perceber. Moisés foi para perto de pessoas que tinham algum conhecimento de Deus, que tinha conhecimento da história de Abraão. Moisés chegou com 40 anos, ali na terra de Midian, região desértica, e viveu ali por outros 40 anos. Agora vamos conhecer, irmãos, o Moisés do deserto. O Moisés que aprendeu que era nada, que aprendeu a ver suas limitações e fragilidades humanas. Aprendeu que, como homem, era incapaz e que não era um Deus, como a realeza aprendia no Egito. Moisés, nesses 40 anos que passou em Midian, casou, teve filhos, aprendeu a viver nas regiões áridas, tornou-se um simples pastor das ovelhas de seu sogro. Moisés desceu todos os níveis na escala egípcia, pois o pastor de ovelhas era atividade vista como abominável no Egito. Moisés viveu 40 anos no deserto da melancolia. Por que falhei? Como consegui colocar tudo a perder? Moisés viveu 40 anos no deserto com sua alma fragilizada. No que eu me transformei? Sou um fracassado? Sou um fraco? Moisés viveu 40 anos caindo humanamente. Não sou mais um príncipe do Egito. Não sou quem eu pensava ser. Não sou o Deus que eu imaginei. Não sou nada. Moisés conheceu o que era ser pobre e a depender dos outros. As ovelhas eram do seu sogro. Moisés não tinha ovelhas, não tinha rebanho. Depois de viver 40 anos sendo servido, dando ordens a escravos, vivendo como príncipe, o Senhor tira Moisés da sua vida cômoda e de abundância e o conduz para o deserto para viver uma realidade oposta. A maneira de Deus agir muitas vezes para nós parece estranha. Por 40 anos Moisés aprendeu a cuidar de ovelhas. Conheceu os caminhos do deserto que nunca imaginara existir.
conviveu de perto com o sofrimento de um povo simples, que vivia às margens das mordomias da realeza do Egito. Toda essa vivência negativa, olhando desse ponto de vista humano, deu a Moisés a experiência necessária para, no futuro, cumprir os planos de Deus. Deus tem sua forma de agir. Deus tem sua forma de atuar. O extraordinário, irmãos, é que Deus vê agora, nessa situação que a gente encontra Moisés aqui, um homem pronto para ser usado por Ele. Um homem que reconhece suas limitações, suas fraquezas, seus medos, suas dúvidas, suas incertezas. Um homem de verdade, não mais um Deus. Extrair aqui outra lição, nessa etapa da vida de Moisés. De qual Moisés Deus se aproximou? De qual homem chamado Moisés Deus se aproximou? O Moisés do Egito era autossuficiente. Era um homem que se via maior do que realmente era. O Moisés do deserto foi o homem que aprendeu que era nada. Foi o homem que aprendeu que tinha limitações e muitas limitações. Aprendeu a enxergar sua fragilidade diante dos fatos da vida. Aprendeu que era incapaz para quase tudo nessa vida. Mas era agora um homem pronto para ser usado por Deus, para ser capacitado por Ele. Com esses homens, Deus consegue se relacionar. Foi isso que Paulo entendeu no seu relacionamento com o Senhor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 19, versículo 9, o que é que Paulo nos diz? Tão conhecido da gente. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém. Qual o tipo de homem que Deus vê em mim? O autossuficiente ou o que reconhece suas limitações? Aquele que se autogoverna ou aquele que precisa da direção de Deus? Aquele que se acha poderoso ou aquele que reconhece suas fraquezas e se fortalece no Senhor? Em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 4 e 5. Quando Moisés recebe a chamada, vamos ver aqui um detalhe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés cresceu na cultura egípcia, aprendendo e vendo tudo que existia na cultura egípcia. Foram 40 anos. Inclusive a cultura religiosa. Ele viu tudo. Moisés aprendeu e viu que o faraó, quando ia venerar seus deuses do Egito, o faraó tinha que tirar os sapatos, pois o lugar onde estavam os deuses que ele iria venerar era considerado sagrado, e o faraó tinha que ir descalço. Deus usa a cultura egípcia, tão conhecida de Moisés, e mostra a ele que quem quiser andar na sua presença tem que mudar o seu caminhar. Até ali Moisés andava por onde queria, tinha vontade própria. Na presença de Deus é diferente. Ao se relacionar com Deus, o homem deve obedecê-lo. Para estar na presença de Deus, é o homem que se molda para estar em condições de chegar a Ele. Ninguém conseguirá
se encher de Deus, enquanto não se esvaziar de si mesmo. A vida de Moisés se transformou a partir do momento em que ele renunciou seu currículo e a sua própria vida e entendeu que ele sozinho não era capaz de realizar algo tão grandioso. Deus usa pessoas que se deixem ser trabalhadas por Ele. Pessoas que têm um coração sensível ao seu espírito. Pessoas submissas a Ele e ao seu propósito. Pessoas que sejam comprometidas com Ele e com a sua vontade. Pessoas cujo coração esteja nas mãos do Senhor. Eu posso ostentar meu currículo espiritual. Falar dos meus talentos, das minhas habilidades, das minhas graduações, como se isso fosse o mais importante. Embora tais coisas sejam importantes e tenham o seu papel. Mas não é exatamente isso que Deus deseja de mim. Deus não me usará, mesmo com esse currículo, sem que eu renuncie meu ego para viver a sua vontade. A obra de Deus através da minha vida começa com a obra de Deus na minha vida. E começa quando eu me rendo a Ele de todo o coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Assim é o Senhor. Irmãos, vamos ver a terceira etapa da vida de Moisés. O Moisés, após a libertação do povo no Egito, agora caminhando no deserto por mais 40 anos, até Canaã. Da libertação dos filhos de Israel do Egito, e caminhando pelo deserto nesses 40 anos, Moisés aprendeu a depender do Senhor. Aprendeu a conhecer sua vontade, se relacionar com Ele, a ser usado por Ele. Moisés queria liderar o povo quando era príncipe, mas não estava preparado. Não era o momento para ele assumir essa função. Ele não estava preparado. Ao esvaziar-se de si mesmo e confiar no Senhor, Moisés pôde finalmente ser usado de forma abundante por Deus, tornando-se o líder que os filhos de Israel precisavam naquela situação. Na trajetória de 40 anos, desde sua chamada até chegar às margens do Rio Jordão, próximo a Jericó, Moisés conheceu o que era andar com Deus. Moisés conheceu o que era manter um relacionamento verdadeiro com Deus. Moisés aprendeu que Deus tinha seus propósitos, seus próprios caminhos, seu modo, seu tempo de agir. Que ninguém impedia Deus e a sua vontade soberana. Moisés experimentou a ação de Deus em sua própria vida. E depois foi instrumento dele para abençoar outras vidas em cumprimento da vontade de Deus. E vamos ver aqui a lição nessa etapa da vida de Moisés. Meus irmãos, relacionamento verdadeiro com Deus envolve dedicação, entrega de vida, disposição de coração, submissão à sua vontade, renúncia ao que não vem dele, fidelidade aos seus princípios, lealdade à sua santidade e ter comunhão com ele. Muitos dizem que estão buscando conhecer a Deus e ver seus sinais, mas correm de igreja em igreja, correm atrás de pregadores, correm atrás de profetas, de apóstolos, mudam de pastores, mudam de congregação, deslinham doutrinárias, buscam milagres, buscam manifestações atribuídas ao Espírito Santo. Só não buscam Deus. Deus não se prende a templos. Estamos vendo isso nesse momento. Deus não está preso aqui no templo. Deus não está preso a ambientes. Deus não está preso a personalidades. Nenhuma personalidade nesse mundo controla o Senhor. Deus não se prende a eventos, a liturgias.
Deus se revela a quem o busca de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Se você não consegue se relacionar com Ele de forma abundante, o problema está na disposição do seu coração, não no Senhor, não no lugar que você frequenta. Busca o Senhor de todo o coração, como Moisés ensinou, e encontrarás o Senhor. Busque de todo o coração, de toda a tua alma, e encontrarás o Senhor. Vamos pegar 5 exemplos do que Moisés fez e no seu relacionamento com o Senhor, para entendermos como ele cresceu em abundância da presença do Senhor na sua vida. O primeiro exemplo, Moisés desenvolveu a intimidade com o Senhor. Em Êxodo 33, do versículo 8 ao versículo 11, Moisés diz assim, está escrito assim: e acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Tem pouco tempo que eles saíram do Egito. Houve a situação do Mar Vermelho. Tem pouco tempo que aconteceu isso. Essa tenda citada no texto, era a tenda da congregação. Era uma tenda armada por Moisés, fora do arraial, como ponto de encontro com Deus. Um local de encontro transitório que precedeu a construção do tabernáculo. O texto mostra que quando Moisés ia para a tenda, todo o povo se erguia e olhava. Todos sabiam que Moisés se encontraria com Deus naquele momento. Todos sabiam que Moisés estaria na presença de Deus naquele momento. Moisés não precisava, irmãos, dar explicações. Moisés não precisava fazer discurso para mostrar que vivia uma relação de intimidade com Deus. Moisés não precisava postar nas redes sociais que ele tinha comunhão com Deus. Todos sabiam e viam isso. Era visível a todos a comunhão de Moisés com Deus. A experiência de Moisés com o Senhor foi algo transformador na vida dele. Deus falava com ele face a face, como quem fala a um amigo. Isto é ter intimidade, é ser livre no relacionamento com o Pai. No Salmo 25, versículo 14, o salmista diz o seguinte: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Intimidade é conhecer o outro profundamente, é conhecer os desejos e os segredos do coração do outro. Assim também a intimidade com Deus. É conhecê-lo profundamente, é conhecer os desejos do seu coração. Deus já nos conhece, porque Ele quer que nós o conheçamos e nos relacionemos com Ele. Preciso da intimidade com Deus. Não me conformar com uma vida superficial e rasa. Preciso me esforçar e me dedicar na busca de um relacionamento pessoal e profundo com Ele. Jesus foi o maior exemplo de relacionamento com o Pai, de maior exemplo de relacionamento. Em João 8, 29, Jesus diz aos discípulos: aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque faço sempre o que lhe agrada. O Pai nunca me deixa só, sempre está comigo. No verdadeiro relacionamento com Ele, eu ofereço o melhor de mim para meu Deus. Minha adoração e meu louvor, meu serviço, mostra o quanto eu tenho uma aliança com Ele. Deus não tem filhos favoritos. Deus não ama um menos do que o outro. Sou eu e não Ele
quem escolhe o quanto perto ou longe eu estarei da sua presença. Ele deixou que eu escolhesse o quanto eu quero estar perto dele. Que o Senhor nos dê esse entendimento. Sou eu que tenho que buscar o Senhor. Eu que tenho que conhecer o Senhor. Porque Ele está perto de mim. E Ele já me conhece. Ele só quer que eu me aproxime dEle. Dê meu coração a Ele. Deixe Ele fazer morada em minha vida. E ser meu amigo. O segundo exemplo que eu extraio aqui da vida de Moisés no seu relacionamento com Deus. Moisés buscou conhecer os caminhos do Senhor. Livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 13. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, Moisés falando, rogo-te, Senhor, que me faças saber o teu caminho. E conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. E conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Moisés, desde aquele dia em que viu a sarça ardendo, até pouco tempo depois da saída do Egito, ele viu grandes manifestações do poder de Deus. Moisés viu os deuses do Egito serem desfeitos, um a um. O grande faraó ser humilhado, viu o Egito ser derrotado no Mar Vermelho, viu as providências de Deus sustentando o povo em pleno deserto, viu sinais e ações de Deus inexplicáveis ao ser humano e que mostravam o poder do Deus de Israel. Que maravilha! Meu Deus é poderoso, meu Deus faz milagres. Mas Moisés não se satisfez em ver o Senhor fazendo grandes obras e sinais através dele. Ele quis conhecer os seus caminhos, o seu propósito. Lembremos que não tem muito tempo aqui ainda, cronologicamente falando, que Moisés recebeu o chamado, voltou para o Egito, viu os atos de Deus através dele, para libertar o povo de Israel. E agora, junto com o povo, estava a caminho de Canaã. Agora Moisés, ele quer conhecer os desejos do coração de Deus. Moisés não quis ser apenas espectador das obras de Deus. Ele quis conhecer os caminhos para agradar a Deus. Ele sabia que Deus não estava fazendo nada de forma aleatória pelo povo de Israel. Que a aliança que Deus fez com Abraão, confirmou com Isaac e com Jacó, atravessou gerações. Moisés queria ver o cenário maior em que Deus estava atuando. Moisés queria ter certeza que ele, Moisés, estava sonhando os sonhos de Deus. Jesus foi o maior exemplo, meus irmãos, de alguém que sonhou o sonho de Deus. Em João 6, versículo 38, Jesus diz aos discípulos: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando eu me entrego a Deus como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, a minha mente é transformada por Deus, pela comunhão que eu tenho com Ele. Assim, ao viver de acordo com a vontade de Deus, minha vida experimenta uma harmonia e o desejo de melhorar sempre. E tudo passa a girar em torno de Jesus, da vida de Jesus em minha vida. O maior exemplo, Jesus, o maior exemplo de como viver a vontade de Deus. Nosso Jesus. Ele viveu o sonho de Deus. Moisés quis saber, Senhor, quais são os teus sonhos? Aonde o Senhor quer chegar, para que eu possa contribuir, fazer a coisa correta, Senhor.
da forma correta e que te agrade. Terceiro exemplo, na vida de Moisés, no seu relacionamento com Deus. A partir do momento que ele começa a conhecer a Deus, que ele começa a conhecer os caminhos do Senhor, que ele começa a conhecer mais do Senhor, que ele começa a ter a presença do Senhor na sua vida, Moisés não quis mais andar sem o Senhor em sua vida. Vamos lá para Êxodo 33, 15 e 16. Então lhe disse: se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu e teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, que fomos separados, eu e teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Se tu não fores conosco, Senhor, não nos faça subir daqui. Aqui a gente vê a situação que, por causa do pecado do povo, que fez o bezerro de ouro para adorá-lo, e ainda diz que aquele bezerro era o Deus que tinha libertado eles do Egito. Depois de uma série de situações, que está lá registrado na palavra, Deus avisa Moisés que irá alterar as condições na trajetória a partir dali. Deus iria alterar as condições naquela trajetória do povo até Canaã. Deus falou que daria a vitória aos filhos de Israel. O povo receberia a terra prometida. Ele vai cumprir. Mas ele, o Senhor, não iria com eles. Moisés percebeu a mudança. A terrível mudança. Moisés, que havia crescido no seu relacionamento com Deus, sabia que não adiantava receber aquilo que tanto desejamos e não ter a presença de Deus em nossas vidas. Moisés não estava interessado, irmãos, na promessa sem o Deus da promessa. Não estava interessado nos milagres sem o Deus dos milagres. Moisés não estava interessado que tudo desse certo na sua vida, mas Deus não fosse o centro de tudo. Qual é o objetivo do meu coração? Meu real desejo é a presença de Deus em meu viver, que Ele ocupe todos os espaços da minha vida, ou que Ele me abasteça com suas bênçãos, seus cuidados, sua proteção, mas que não ande comigo. Que eu seja rico das bênçãos, mas que Deus não tenha aliança comigo. Foi Deus, através de Moisés, que lançou as 10 pragas no Egito. Abriu o mar vermelho, fez a água sair da rocha, alimentou o povo com o maná, alimentou com as codornizes, mantinha uma coluna de fogo à noite, uma nuvem durante o dia. E vendo essas manifestações do poder de Deus, quem não se alegraria, quem não se encantaria? Mas Moisés sabia que a presença de Deus era a coisa mais preciosa. Deus era mais valioso que seus favores. Deus era mais valioso que suas bênçãos. Deus era mais valioso do que a terra prometida. Se tu não for conosco, Senhor, não nos tire daqui. Para que a terra prometida sem o Senhor? A frase que ele usou foi profunda e determinante. Se tu não fores conosco, não nos faça subir daqui. Sem o Senhor não valia a pena ir para lugar algum. Por mais encantador que fosse, sem o Senhor, nada vale a pena. Nada, meu irmão. Os projetos que você está pensando na sua vida, se o Senhor não estiver nele, de nada vai adiantar. Se você está em alguma situação que você escolheu sem escutar o Senhor, sem o Senhor, você está sozinho.
Pense bem nisso. Moisés entendeu isso. Nem a terra prometida valia a pena sem o Senhor. Quarto exemplo. Moisés reconheceu o Senhor como seu maior tesouro. Reconheceu o Senhor como seu maior tesouro. Aí nós vamos para Deuteronômio, capítulo 32, versículos 51 e 52. Quando Deus diz a Moisés: pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Antes disso aqui, Deus relata a Moisés uma situação específica na vida de Moisés com o povo, onde Moisés não seguiu rigidamente, no detalhe, o que Deus tinha mandado. E Deus diz que, em função disso, Moisés não entraria na terra prometida. Se passaram 40 anos no deserto. Aqueles estão se aproximando da entrada da terra, perto do Rio Jordão. De longe se via Jericó. Chegaram perto do Rio Jordão, perto de Jericó, a primeira cidade na terra prometida. E Deus lembra a Moisés aqui, ele está lembrando que ele não entraria na terra prometida. No texto completo, lá no capítulo 32, ele fala dessa razão. E fala que não vai mudar a decisão. Moisés queria entrar, irmãos. Humanamente, Moisés queria entrar, era sua vontade, chegar tão perto, depois de tanta luta. Chegou até ali. Mas lá no capítulo 3 de Deuteronômio, Moisés descreve que pediu ao Senhor para entrar. Senhor, eu quero. Por favor, Senhor. Mas Deus disse que não mudaria a sua decisão. Essa era a vontade do Senhor. É incrível. Muito incrível. Nenhum lamento, nenhuma queixa, nenhuma murmuração da parte de Moisés. Apenas submissão ao que o Senhor decidiu. Moisés se submete ao julgamento de Deus. Aceita com o coração rendido a decisão soberana do Senhor. Ficou triste. Quem não ficaria? Mas sua alma estava livre. Nada nesse mundo poderia substituir a alegria dele de saber que chegou ao fim da sua jornada. Está pertinho o fim da sua jornada. Mas o principal, ele já tinha, o Senhor. E isso ele não perdeu. E isso ele não perderia. O Senhor estava com ele. A maturidade da nossa vida com o Senhor nos leva a termos a verdadeira submissão à sua vontade e entendê-la como superior à nossa. O apóstolo Paulo viu isso do Senhor. Paulo clamou. O que é que ele ouviu do Senhor? Paulo, minha graça te basta. O Senhor é meu bem mais precioso. Nada o substitui. Nada se compara a tê-lo em minha vida. Nada se compara em tê-lo como meu Deus, como meu Pai, e eu ser seu filho. O relacionamento maduro com Ele me faz enxergar que Ele é insubstituível. Que nada vai me separar do seu amor. Nada vai me separar dele. Nem mesmo as minhas vontades, meus desejos e meus sonhos. Nem isso vai me separar. Eu entendo bem isso. De que as minhas vontades não me separarão de Deus. Não me impedirão de buscar a Deus. De que eu não vou insistir nas minhas vontades quando eu já estou sendo confrontado de que não é aquilo que Deus quer na minha vida. Vamos para o quinto e último exemplo da vida de Moisés no seu relacionamento com Deus. Está no capítulo 34 de Deuteronômio. Todo o capítulo 34.
quando Moisés e os filhos de Israel chegam definitivamente próximo da entrada, Deus chama Moisés e manda que ele suba ao Monte Nebo. E lá em cima, Deus mostra a Moisés. Lá de cima, Moisés vê Jericó. E de lá de cima, Deus mostra, Moisés, esta é a terra que os filhos de Israel herdarão. Deus mostra uma visão norte, sul, leste, oeste, toda aquela visão da terra. Esta é a terra, Moisés, que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu jurei a Abraão, quando Abraão nem filho tinha, de que esta terra seria dada à sua descendência. Abraão andou aqui como peregrino. Eu estou cumprindo a minha promessa a Abraão. Mas tu não passarás, Moisés. E ali morreu Moisés, servo do Senhor. E ali Deus deu a ordem a Moisés, antes dele subir. Ele ungiu Josué e mostrou ao povo que Josué seria o novo líder. Chegou o fim. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e com toda a mão forte e todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Chegou o fim, irmãos. Mas Deus mostra a Moisés a terra prometida, de que ele estava cumprindo. E quem foi que cooperou para cumprir o propósito de Deus, a promessa de Deus na vida dos filhos de Israel? Moisés. A vida de Moisés foi instrumento na mão de Deus para se chegar até ali, de tirar do Egito e levar para Canaã. Moisés, você foi meu servo. Deus ali diz a Moisés, você fez o que eu queria que você fizesse. Você cumpriu o seu chamado. Deus fala para Moisés da promessa de Abraão. Moisés agora vê aquela promessa lá atrás, séculos atrás, sendo cumprida agora. Só falta passar o rio e o povo vai ocupar a terra e conquistar a terra prometida. A nação que Deus prometeu a Abraão. Deus mostra a Moisés que estava cumprindo sua promessa e que ele, Moisés, foi vaso na mão de Deus. Foi instrumento na mão de Deus para se chegar até ali. Deus deixa claro a Moisés que ele foi fiel e que ele cumpriu sua missão dada por ele. Quem deu a missão foi Deus, quem capacitou foi Deus, quem mostrou o caminho foi Deus, quem definiu qual era a obra foi Deus. Quem fortaleceu Moisés foi Deus, quem deu direção a Moisés foi Deus. Moisés se esvaziou para Deus poder usá-lo. Deus manda Moisés designar Josué como líder em seu lugar. São os últimos atos do líder Moisés, do vaso Moisés, do instrumento nas mãos de Deus chamado Moisés, do homem Moisés, não do mito. E Moisés designa Josué como líder em seu lugar. Deus manda Moisés ordenar o povo que obedecesse a Josué. E Moisés chama o povo e diz, vocês vão seguir Josué, assim diz o Senhor, e unge ele como líder. Moisés cooperou com o sonho de Deus até o fim. Moisés esvaziou-se de si mesmo e encheu-se do Senhor, entregou a sua vida a ele e tornou-se um poderoso instrumento nas mãos de Deus para cumprir os planos divinos. Assim,
somos moldados para ser útil. Deus nos molda para que possamos servi-lo como Ele desejar. Ele é quem decide como e quando seremos usados. Quando a pessoa se dá em um sacrifício vivo perante a Deus, ele reconhece que a sua vida não lhe pertence. Assim como o vaso nas mãos do oleiro, a minha vida agora pertence a Deus. Portanto, é Deus quem irá definir qual o uso e a posição que deverei estar. Não sou um produto fabricado em série, eu sou um vaso único e criado por Deus para um propósito, o seu propósito. Ao ser usado por Ele, no cumprimento do seu propósito, Ele me leva além do que realmente eu sou. Ele me leva além da minha capacidade. Ele me leva além do que eu vejo. Ele me leva além do que eu posso fazer. Ele me leva além das minhas limitações. Ao conhecer o Senhor, Ele leva-me a render-lhe adoração, a derramar meu ser, a minha alma, a me entregar inteiramente a Ele. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, meus irmãos, me leva a um nível mais profundo de intimidade com o meu Deus. Ele se torna meu alimento, o ar que eu respiro, o único e verdadeiro sentido da minha vida. Conhecer o Senhor me leva a ver sua unção fluir em mim, e através de mim, e a ver que eu nada sou sem Ele, que nada posso fazer sem Ele. Conhecer o Senhor me faz sentir seu abraço, sua companhia, sua presença cercando a minha vida e enchendo a minha alma. Conhecer o Senhor me dá paz, me dá segurança, me dá certeza da minha caminhada para a eternidade, de que aqui tudo é passageiro, vou para algo melhor, eterno, para uma eternidade com Ele, onde Ele estiver, onde Ele continuará sendo eternamente o meu Deus. Então buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Graças te dou, Senhor, pela tua palavra. Graças te dou porque primeiro o Senhor falou a mim. E aqui, ó Pai, transmitimos aquilo que o Senhor falou. Que a tua palavra opere em nossas vidas. O desejo ardente de te buscar e de andar contigo e de sermos instrumentos nas tuas mãos e de crermos que o Senhor é que nos capacita e que o Senhor, Pai, quando reconhecemos as nossas fraquezas, é o Senhor que nos aperfeiçoa com teu poder, é o Senhor que nos capacita para te servir. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias ao teu nome. Que sempre esteja ardendo no meu coração e no coração de todos os irmãos o desejo de sempre estar na tua presença, te buscar, te conhecer de toda a alma, de todo o coração e de todo entendimento. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Que a presença do Senhor continue sendo abundante em nossas vidas e suficiente. Vamos adorar o Senhor. Ainda que eu andasse nas asas da manhã e habitasse nas profundezas do mar, tu estarás lá para guiar-me, tua força me sustentará.
onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Nunca me perderei do teu Espírito, nunca me afastarei de ti. Senhor, tu examinastes os meus pensamentos, tudo é conhecido por ti. Sempre guiarás os meus caminhos e me ensinas onde devo andar. Para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Nunca me perderei do teu Espírito, nunca me afastarei de ti. Para onde irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Nunca me perderei do teu Espírito, nunca me afastarei de ti. Nunca me afastarei de Deus. Amém, meus irmãos. Nós louvamos a Deus pela vida de Adervan, que mais uma vez foi um instrumento de Deus. Fabiana, pela família, né? Que tem nos abençoado. Hoje falta apenas um, Igor, né? Mas a família está aqui muito bem representada. Um beijo no coração de